E hoje o tema da nossa aula é esse tema aí, ó. No fundo do poço, mas bem fundo mesmo. Sabe aquela situação que você parece que, né, tomou uma queda assim brutal, né? Igual os GIFs aí, ó. Situação, né? Quem nunca, né? Tentou ali atravessar o riachozinho e tropeçou, né? Às vezes a gente dá um passo maior que a perna. Na vida também é assim, né? Olha lá o outro carinha ali também. Quando vai ver, já tropeçou, já tá lá no fundo da lixeira. E, gente, sabe que muitas vezes na vida a gente vai ter situações assim, né? Que a gente tá tudo bem, de repente, um momento, tudo muda, né? Parece que uma notícia ruim, tudo muda. O nosso mundo desaba, o nosso mundo desmorona. Ou foi no começo desse ano, né? Quando a gente teve a notícia de que a gente teria que fechar as portas da escola, que a gente teria que voltar para casa e ver o que ia acontecer no mês seguinte e no mês seguinte, e estamos nessa até agora, né? Mas eu queria te contar uma história hoje, uma história que ela é verídica, ela aconteceu de fato, e ela aconteceu com uma moça que tem um nome tanto quanto interessante. O nome dela é Corine, né? E essa moça, ela na realidade estava num dia bem difícil, sabe, passando por um momento bem complicado já na vida dela, né? Ela estava ali com problemas no seu casamento, na verdade já era ex-casamento, né? Ela estava ali tendo que discutir um pouco ali com o seu ex-esposo por causa dos filhos, né? Eles têm 3 filhos. E assim, você sabe como é, né? Toda família tem seus problemas, né? Suas dificuldades, suas problemáticas. E lá estava ela em um dia que ela precisou conversar com seu ex-marido lá sobre os filhos, né, e tudo mais. E ela saiu bem nervosa daquela conversa, bem preocupada com cada um dos filhos, inclusive. E ela pegou o seu carro, né? Ela tinha ali, não lembro o modelo do carro, mas acho que era aquele Fiat Bravo. Ela pegou o carro dela ali e ela foi terminar a sua viagem, né? Ela precisava ainda chegar na casa dela, ela morava a cerca ali de uns 30 quilômetros, no máximo 40, uma viagenzinha minúscula, assim, né? Se a gente pode até dizer. E quando ela foi, então, né, fazer essa viagem para chegar na sua casa, ela, de tanto que ela estava preocupada, sabe, com os filhos, preocupada com a sua vida, preocupada com o ex-esposo também, né, que, enfim, né, não queria ceder em alguns pontos de vista, em algumas opiniões, e ela ali muito pensativa sobre isso tudo, muito pensativa sobre os filhos também, né, a mente dela só pairava pensamento sobre os filhos, sobre a família. Meu, você acredita que ela conseguiu andar 20 minutos de carro sem perceber que estava tendo um tremor no carro? Só depois de 20 minutos que ela percebeu, né, que o carro estava tendo um tremor. E aí ela logo se lembrou de uma conversa que ela teve com um parente dela, né, que falou assim para ela: olha, você precisa revisar os freios, né? O teu carro não tá tão bom assim quanto você pensa, tem que ir lá, você tem que deixar um dia lá no mecânico, fazer uma revisão, vai que um dia acontece o pior, né? Meu, nesse momento ela lembrou dessa conversa, falou assim, será que é esse problema que eu estou enfrentando? E nisso o carro continuava trepidando, e aí ela estava numa curva da estrada, em que era uma subida, então até ali tudo bem, né? Só que aí a curva começou a ficar mais retilínea, né? Começou a ficar mais reta, e aí ela começou a ter uma ladeirinha, assim, sabe? Não tão íngreme, mas era uma descidinha. Ela falou, quer saber, vou testar esse negócio, né? E, gente, ela começou a apertar o freio, a bombear o freio ali, e nada de resposta do carro. Ela começou a ficar desesperada, falando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E a descida só aumentava, ficava mais íngreme conforme o carro ia andando. E ela falou, gente, como é que eu vou fazer? Eu não posso bater. E nisso que ela estava preocupada, quando ela foi olhar o freio de mão, né, para ver se dava uma ajudada, né, que sabe que é aquele segundo assim que você tem aquela distração. Gente, ela saiu da estrada e ela caiu numa ribanceira
que assim, aparentemente não dava para ver muito o que tinha adiante, sabe? Mas ela caiu numa ribanceira e o carro foi descendo morro abaixo, né? Árvores e mais árvores ali e tudo mais para ajudar a segurar o carro, mas mesmo assim, ela caiu, gente, nossa, bem para baixo assim, sabe, com o carro. E lá estava ela, né, nessa situação complexa, com o carro lá dentro desse buraco lá. Graças a Deus, né, ela não morreu. Na verdade, ela perdeu a consciência ali, tipo, né, em alguns momentos. Depois que ela retomou a consciência, ela escutou, né, o celular dela tocando, né. Até aquele momento era o despertador, né, porque ela normalmente tinha um compromisso, né, que era sempre no mesmo horário, por isso que aquele despertador começou a tocar. E assim, gente, dela acordou, ela percebeu que ela estava consciente. E nisso ela viu que ela estava viva, né? Primeiro que o carro tá todo detonado, né? Para-brisa estourado, assim, com galhos assim das árvores que entraram dentro do para-brisa. Ela deu graças a Deus que não atingiu ela, né? Mas sim, gente, que situação. E aí ela tentou, gente, achar o celular, né? Ela precisava se comunicar, ela precisava ligar para um pronto atendimento, explicar onde é que ela estava. Só que daí ela percebeu, gente, que na verdade ela estava, ó, a realidade dela já era outra. Ela estava deitada no teto do carro. Ela foi reparar isso uns tempos depois, que ela estava no teto. E o banco do motorista estava suspenso, né? E caco de vidro para todo lado. E inclusive a bolsa dela que estava ali no banco do passageiro, sabe? Tava toda aberta, com tudo revirado, ou seja, cadê o celular, né? Devia estar dentro da bolsa, agora não está mais, está tudo esparramado dentro do carro. Nossa, e até ela achar, né, esse celular, gente, foi um sacrifício. Mas olha só a situação, né? Ela estava lá, o carro dela estava escondido entre as árvores. Ela pensou, bom, às vezes eu não vou achar esse celular tão cedo. É melhor eu gritar pedindo socorro, vai que alguém me escuta, né? E ela gritou, gritou, mais alto que ela conseguia, mais alto que ela podia, inclusive, né? Porque já estava fragilizada, né? Já estavam alguns cortes ali e nada. E nada de alguém ouvir, nada de ela perceber que fez diferença, aquele grito dela de socorro, nada. E sabe, ela pensou assim, gente, eu vou precisar achar esse celular. Se eu não achar esse celular, nunca mais ver meus filhos. E na cabeça dela só passavam os filhos dela. Tanto que ela, né, aquele momento em que alguns segundos da vida, né, passa um filme na tua mente. Eu nunca passei por isso, espero não passar, né? Eu acho que isso acontece mais em acidentes, em negócios bem tensos, assim, né? Mas, gente, passou um filme na mente dela, vendo os filhos, vendo a família, pensando assim, meu Deus, eu não posso morrer, né? Eles precisam de mim. E aí ela pensou, não, vou ter que dar um jeito, vou ter que achar esse celular. E, gente, o celular, ela finalmente achou onde é que estava, mas e para pegar? E para pegar o celular? Nossa, ela tava com uma dor assim, que sabe quando você bate, dói tudo, né? Ela tava com uma dor tremenda no corpo, corpo fraco já. E ela tentando, gente, movimentar o corpo dela, ela passou 15 minutos para ela mexer 2 centímetros com o corpo. E sabe, não conseguia e se esforçava e não conseguia pegar o celular e aquele sofrimento mental também de meu Deus do céu, eu preciso do celular. Se eu não conseguir, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou viver? Né? Como é que eu vou sobreviver a tudo isso? Gente, não conseguiu alcançar o celular. Passou uma noite, ela adormeceu. O celular começou a tocar várias e várias vezes, porque as pessoas começaram a ficar preocupadas com ela, a família preocupada e nada dela conseguir alcançar o celular. Acabou dormindo pelo cansaço, pelo estresse, por tudo, né? Dia seguinte, gente, segundo dia. E ela pensando, né? Ela era corredora, pensando assim, né? Que ela ia dar um jeito, ela ia reunir todas as forças do corpo dela e quem sabe ela ia conseguir sair daquele carro e ela ia conseguir então, né, aos planos dela, né? Ela ia conseguir então dar um jeito de escalar aquela montanha lá que ela tinha caído, aquele precipício que ela caiu
porque afinal de contas ela era corredora, né, e tal, e não, vou dar um jeito. Só que assim, ela chegou à conclusão de que o carro era o limite dela. Com aqueles galhos, né, todos ali dentro do carro já também. E sabe, sair do carro, gente, era a ideia dela, né? Sair, subir, acenar lá na estrada para alguém dar carona. Mas, meu, ela até tinha planejado, assim, pegar o cinto de segurança para tentar se erguer, né? Se dar uma força assim, para o corpo para ela conseguir sair daquela, para virar como se fosse uma corda, né? Para ela conseguir sair da posição que ela estava. Mas nada, né? Ela não conseguiu. E desesperada, gente. Né? Ela tenta abrir a porta do carro, tenta dar uns pontapés ali, mas nada também. A porta nem se mexia. Porque ela já estava muito fraca, né? Terceiro dia, galera. Passou mais um dia. Ela olha em volta, nada. Né? Ela até começa a pensar em outras hipóteses. Ela olha a traseira do carro, vê que o acidente deixou a porta ali mais ou menos, né? O porta-mala mais ou menos parcialmente aberto. Ela pensa, e se eu conseguir sair por ali, né, e tudo mais, só que aí ela tenta reunir forças e olha lá, tá totalmente sem força, totalmente fraca. E assim, gente, olha só a situação. Passou o quarto dia, começou a chover. E ela já fraca, sem comer todo esse tempo, exausta, já não conseguia fazer mais nada. Começou a chover. No quinto dia, gente, essa chuva entrou dentro do carro, começou a deixar tudo molhado por dentro. Começou a dar uma inundada dentro do carro para piorar, né? Quando você pensa que não dá para piorar, tem sempre uma hipótese, né? Tem sempre um jeito de ficar pior o que já está difícil. E quando chegou no sexto dia, gente, só no sexto dia, é que a família dela já tinha feito até uma campanha no Facebook, né, para buscar ela, de buscas e procuras e tudo mais. E então eles começaram a andar naquele trecho todo que ela fez de carro, procurando todos os lugares, até que no sexto dia eles acharam, localizaram ela e ela foi resgatada. E acredite você ou não, ela viveu, ela conseguiu sobreviver a tudo isso, ficou 6 dias naquela situação e no sexto dia ela foi encontrada. Hoje ela tá bem com sua família e tudo mais. Essa foi a história dela. Só que, sabe, semelhante a essa história, tem uma outra história que ela começa muito parecida com essa. É uma história até que você vai achar no livro da Bíblia. Depois, se você quiser olhar, daqui a pouco eu te conto qual é essa história. Mas olha só, essa história ela também começa com uma briga, sabe? Uma briga bem intensa, assim, só que já não era entre um ser humano e outro. Era uma briga um pouco pior, porque era entre o ser humano e Deus. E nessa briga ali, né, aquele personagem, ele não queria fazer a vontade de Deus. Assim, olha, tua ideia, meu Deus, é até interessante, mas assim, não quero isso para mim. Então ele foge também, né? Ele começa a andar na direção oposta da que Deus pediu para ele ir, né? Deus pediu para ele ir para a esquerda, ó, tá indo para a direita, tá voltando o caminho, tá indo para o lado totalmente diferente do que Deus queria, e ele inclusive vai encontrar com alguns amigos, ó, que tem ali um barco, né? E nesse encontro ele vai então dar um jeito de ir mais longe ainda do objetivo de Deus para a vida dele, né? E daí então ele pega esse barco, você sabe de quem eu estou falando de Jonas. Jonas era um cara teimoso, teimoso à beça, né? Não queria fazer a vontade de Deus, entrou nesse barco aí com seus amigos e foi. E naquela, né, ele já estava lá no oceano, né, no meio do nada, pensando assim, bom, agora Deus não vai mais me incomodar, né? Agora eu vou salvar minha pele, não vou lá para a região de Nínive, onde tem um monte de gente louca, um monte de gente maldosa, podem, né, fazer o que quiser comigo, pode até me matar, e eu não acho que é certo isso que Deus quer, até porque eu não acho nem que eles merecem a salvação, a ideia dele, né? E aí ele foi, e nisso você sabe a história, chegou um peixe, né? Esse peixe aí mudou totalmente os planos de Jonas. Esse peixe ele engoliu, né, o profeta, né, porque a tempestade no mar ela começou, né? É por isso que no slide anterior tem ali bastante ondas. Começou uma tempestade, algo de certo
algo como é que eu gosto de falar uma frase que eu falo assim, algo de certo estava errado, né? Algo que estava totalmente certo, estava totalmente errado, na verdade. Na cabeça dele estava tudo certo, mas na real estava tudo errado. E realmente foi isso que aconteceu. O mar estava de boa, até começou umas ondas, ele falou, ah, não, normal, né, cara, normal. É a vibe do oceano mesmo. Mas o negócio começou a ficar bem intenso, bem pior, ondas muito maiores, e aí até os marinheiros que estavam lá com ele, né, os amigos dele, falaram assim, cara, tem uma força sobrenatural acontecendo aqui. A situação tá tensa. E nisso eles falaram assim, não, a gente vai ter que eliminar peso do barco, senão a gente vai afundar. E aí eles jogaram sortes, né? E eles perceberam que quem estava errado ali na história era Jonas. E aí Jonas até chuta o balde mesmo, fala assim, quer saber, gente, é verdade, eu estou errado, eu estou contra Deus, eu quero fazer contra a vontade de Deus, né? Deus ele me pediu uma coisa, eu quero fazer outra. Então, quer saber, gente, vocês querem se livrar do problema? Me joguem no mar. E isso você sabe, ele vai no mar, lá o peixe, né? Engole ele. E agora ele se encontra lá no interior do peixe, né? Não sei se era desse jeito, mas só uma ilustração aqui, naquele nada. Imagine só você no meio do nada, sem solução, no fundo do poço, ou seja, numa situação que você não tem mais saída, você não tem mais solução para sua vida. Era Jonas naquele momento. Não tinha solução mais para a vida dele. A solução para ele era a morte, que era isso que ele achava que ia acontecer com ele. Então, naqueles 3 dias que ele ficou lá dentro desse lugar tenebroso, ele pensava assim, meu, a minha vida valeu a pena, né? Fiz bastante coisa, tudo mais, não vou conseguir me despedir das pessoas que eu amo, né? Só que chegou um momento em que ele falou assim, poxa, mas né, eu queria morrer, né? A vida é tão boa, né? Eu não queria ir embora agora, né? E aí ele se arrepende. E aí ele ora e fala com Deus. E nesse momento que ele ora, Deus, ele escuta a oração dele. Ele escuta a oração dele, vocês sabem do restante, né? O peixe libera ele, né, sem nenhum arranhão, e ele vai para a cidade de Nínive. Para Jonas, aquele momento dentro do peixe era o fim da linha da vida dele. E sabe, eu acho que o que tem a ver com a nossa vida, essa aula de hoje? Nossa, professor, não tá falando de Jonas, né? O negócio também, todo mundo sabe essa história. História tão conhecida, a gente conhece desde de criança essa historinha. Pois é. Só que assim, gente, naquele momento era o fim da linha para Jonas. Naquela outra história que eu contei, né, da moça que caiu com o carro, aquele era o fim da vida dela. Era o fim da linha, não tinha mais nada que fazer, não tinha mais solução, sabe? Ela não enxergava uma luz no fim do túnel, não tinha mais nada para ser realizado. E Jonas também chegou nessa conclusão quando ele estava ali dentro do peixe. Falou assim, meu, eu não posso fazer mais nada por mim mesmo. Sabe, tem momentos da nossa vida que a gente chega num estágio em que a gente pensa assim, cara, esse é o fim da linha. Eu tô com um problema aqui que eu não tenho solução. Sabe, eu tô com um problema aqui que, meu, eu não consigo dar jeito. Eu não consigo dar conta. E aí você pensa que nada vai poder alterar aquele problema, nada vai poder modificar aquela situação, nada vai poder te salvar. E ali é o fim da linha para você. Tem até alguns que desistem, né? Não tem esperança sobre um amanhã melhor. Fala assim, ah, quer saber? Já não tem mais esperança mesmo, né? Eu acho que, né, às vezes é algum acontecimento que aconteceu, às vezes é a morte de algum familiar. Fala assim, ó, depois que, né, às vezes meu pai morreu, a vida perdeu sentido para minha vida, né? Para mim, né? Para mim agora não tem uma solução, não tem jeito. E sabe que em vários momentos da nossa vida a gente vai se sentir assim, que a gente está passando por uma situação muito tensa, em que a gente não consegue resolver, a gente não consegue dar conta. Às vezes você está no meio dessa pandemia pensando assim, meu, não aguento mais, sabe? A minha cabeça está estourando com esse tanto de aula, esse tanto de live, esse tanto de matéria. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais o que fazer por mim mesmo. Eu não tenho mais forças. Mas sabe, aonde é o fim da linha pode ser o começo de uma nova jornada.
Você já parou para pensar que em algumas situações o fim pode ser apenas o começo? E olha só um exemplo aqui, né? Uma construção, por exemplo. Uma construção é um negócio que dá muita dor de cabeça. É uma coisa que assim, meu, você planeja, você né, junta um dinheiro lascado, um dinheiro grandioso para você dar conta de fazer uma construção ou se quer uma reforma, né? E assim, as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Uma dor de cabeça tremenda, mexendo com construção, com pedreiro, com material, tudo mais. E assim, quando chega no final, você fala assim, nossa, graças a Deus acabou, né? Porque não tinha mais jeito, né? Era um negócio que estava me preocupando tanto, estava fazendo eu sofrer tanto. Só que o fim daquele processo é apenas o começo de uma nova vida, de uma nova casa, de uma nova rotina na sua vida, de um novo amanhã. E assim também, é só um exemplo, tá? Mas é um exemplo que nos mostra que tem muitos momentos da nossa vida que a gente vai estar passando por uma construção interna, uma construção do nosso caráter, às vezes, uma construção de novas cosmovisões, né? Novos jeitos de enxergar a vida, uma reforma, às vezes você vai estar passando no seu íntimo, né? No seu interior, você tá falando, cara, eu preciso mudar o meu jeito de ser, eu preciso mudar, né, os meus pensamentos, eu preciso achar o sentido para isso tudo que eu estou vivendo. E durante esse momento de reforma, de construção do nosso próprio eu, é sofrido, cara, é doloroso, sabe? É difícil, igual uma reforma, né? É complexo. Só que quando chegar ao fim desse processo difícil que a gente está passando, vai chegar uma nova etapa, bem melhor. Uma nova etapa que você vai começar do zero, uma nova etapa que você vai começar tudo melhor. E assim também é com esse ano, galera. Sei que vocês estão num ano complicado, e tudo tá bem difícil, tudo tá bem, sim, sabe? Em que a gente pensa assim, nossa, mas não vai ter solução nunca para esse negócio? Cadê a vacina desse troço? Né? Cadê a solução para os problemas que eu estou enfrentando, às vezes na minha casa, às vezes com os meus pais, às vezes com a minha família, os problemas que eu estou enfrentando, às vezes com os meus estudos. E aí isso tudo vai te incomodando, vai te deixando aflito, ansioso, preocupado, mas saiba que o final desse processo, quando ele chegar, vai trazer um novo amanhã, vai trazer uma nova oportunidade da gente ver a vida de um jeito diferente, da gente viver de uma forma diferente, valorizando mais a vida. E esse novo amanhã, esse fim da linha, ele é apenas o começo de uma outra história. Então lembre-se disso. Às vezes a gente está tão focado assim no que está acontecendo que a gente fala, meu, não tem mais jeito. Não aguento mais. Mas para tudo nessa vida tem jeito. Para tudo. Eu lembro até que minha mãe sempre me dizia uma frase que ela falava assim: "Ah, você está reclamando? Para tudo nessa vida tem jeito, só não tem solução para a morte." Mas eu te digo mais ainda do que a frase que meus pais me diziam. Para tudo nessa vida tem jeito e até tem solução para a morte. Porque segundo a Bíblia, até para a morte tem solução. Portanto, eu não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, os problemas que você está vendo aí na sua pele, só você sabe. Mas, meu, tem solução, vai passar e vai dar tudo certo. Confie em Deus, vamos erguer a nossa cabeça, seguir em frente, seguir adiante, porque vai dar tudo certo. O fim desse período difícil que a gente está vivendo agora vai ser apenas o começo de novas etapas maravilhosas para a nossa vida. Lembre-se sempre disso. E é isso que eu queria dizer para vocês hoje, para vocês se lembrarem disso. Eu sei que está sendo difícil, está sendo desafiador, e está mesmo. Não está sendo nem um pouco fácil, né? Tudo que a gente está enfrentando, tudo que a gente está vivendo, né? Que a gente está vivenciando. Mas saiba que Deus está contigo por onde quer que andares. E Ele permanecerá do teu lado. Hoje, Ele permaneceu ontem, vai permanecer sempre. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Queria orar agora aqui com vocês também, tá certo? Então, oremos, galera. Santo Deus, amado Pai, meu Deus, a gente viu que tantas pessoas passam por problemas,
passam por situações difíceis. Vimos ali o exemplo de Jonas, o exemplo ali da moça também, que passou por problemas nos quais ela achou que seria o fim da sua vida, seria o fim, Pai, porque não iria existir solução para isso tudo. Mas, meu Deus, a gente também está passando por problemas, por momentos difíceis nessa pandemia, nessa quarentena. Mas, Pai, nos lembre sempre de que a solução existe, ela está muito próxima de nós. O fim desse momento que a gente está vivendo vai ser apenas o início de outros momentos maravilhosos para a nossa vida. Paizinho, nos lembre sempre disso, cuide de cada um de nós, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Isso aí, galera. Muito bom estar com vocês. Se Tchau, cuidem. professor. Tchau, Eduarda. Fiquem com Deus. Falou, galera. Tchau, professor. Tchau, pastor. Tchau. Tchau, Sara. Fiquem com Tchau, Deus. pastor. Tchau, Jorge. Tchau, tchau, galera.